Nas profundezas da vastidão amazônica, onde o tempo parece curvar a cadência lenta dos rios à densidade da floresta, reside a história de Antônio, um homem de 74 anos cuja existência, antes marcada pelo vigor de um mecânico habilidoso, agora se aninhava na serenidade da aposentadoria. Sua casa, humilde e cercada pela natureza exuberante, era um palco para dias que se desdobravam em uma melodia suave de rádio, jornais de folhas amareladas, e o eco persistente de memórias de um tempo em que suas mãos sabiam comandar a força dos motores. A solidão, companheira constante de seus anos dourados, era um véu tênue sobre a independência que ele prezava. Contudo, sob essa superfície de aparente tranquilidade, uma sombra insidiosa começava a se formar, um prenúncio silencioso de um mal-estar que viria a abalar os alicerces de sua rotina pacata. A vida, muitas vezes, nos apresenta desafios inesperados, e o corpo humano, esse intrincado mecanismo que nos sustenta, pode se tornar um campo de batalha quando menos esperamos. As primeiras manifestações desse desconforto foram tão sutis que poderiam ser facilmente descartadas como meros sinais da idade. Leves dores noturnas, cãibras que surgiam ao cair da noite, como se as próprias sombras trouxessem consigo um peso físico. Antônio, com a sabedoria resignada de quem viveu muitas primaveras, atribuía esses incômodos à inevitabilidade do tempo, a essas pequenas concessões que o corpo faz aos anos vividos. Coisa da idade, repetia para si mesmo, um mantra que buscava acalmar a inquietação que começava a germinar. Mas a natureza dessas sensações se transformou, ganhando uma intensidade crescente. As cãibras, que antes eram apenas um incômodo passageiro, passaram a invadir a vigília, irrompendo durante o dia com uma força que deixava imobilizado, como se uma corrente elétrica percorresse suas pernas, uma opressão que travava seus movimentos, paralisando por minutos que se arrastavam em agonia. A força vital que antes emanava de suas extremidades parecia estar sendo drenada, deixando um rastro de dor e fraqueza. A preocupação, antes um sussurro distante, ganhou contornos mais definidos. A perna afetada começou a apresentar sinais visíveis de alteração, um inchaço persistente que desfigurava sua forma habitual e uma dormência que se espalhava, insidiosa, como uma invasão silenciosa. Era como se uma parte de seu próprio ser estivesse se desconectando, tornando-se alheia à sua vontade. O corpo, que fora seu fiel companheiro por tantos anos, parecia ter se tornado um território hostil. A rotina apassível de Antônio foi abruptamente interrompida pela urgência de encontrar respostas, de compreender a batalha que se travava em seu interior. A consulta médica tornou-se uma necessidade inadiável, um passo decisivo para desvendar o mistério que se apresentava em seu organismo. No modesto posto de saúde local, um lugar acostumado a lidar com as mazelas comuns da região, a avaliação de Antônio lançou uma luz crua sobre a gravidade de sua situação. O diagnóstico ressoou com a contundência de uma verdade inegável, uma severa má circulação, um problema exacerbado por um sedentarismo extremo, um estilo de vida que, sem que ele percebesse, havia minado a vitalidade de seu corpo. O fluxo sanguíneo, esse rio vital que nutre cada célula, não estava alcançando seu destino com a eficiência necessária. Os músculos, privados de movimento e estímulo constante, começavam a atrofiar, perdendo força e tônus. A médica, com uma seriedade que não deixava margens para dúvidas, o alertou sobre os riscos iminentes, a ameaça de uma trombose, a formação de um coágulo sanguíneo perigoso ou mesmo a temida necrose, a morte de tecido, um cenário devastador com consequências potencialmente irreversíveis. A notícia foi um choque, um chamado de atenção que o arrancou de sua complacência e o confrontou com uma realidade que ele havia, inadvertidamente, negligenciado. Foi nesse ponto crítico, diante da magnitude do desafio, que Antônio foi encaminhado a um centro especializado para a terceira idade na cidade. Em sua mente, esse lugar poderia ter sido concebido como um refúgio de resignação, um espaço onde a velhice se manifestava com passividade, talvez um toque de melancolia. No entanto, o que ele encontrou ali superou todas as suas expectativas, abrindo uma porta para um futuro que ele acreditava ter perdido. Não era meramente um edifício com atividades programadas. Era um espaço que irradiava uma aura de esperança, um local onde o apoio, a orientação e a possibilidade de uma nova vida se entrelaçavam. O ambiente era acolhedor, projetado para fomentar a interação e o bem-estar, um contraste gritante com a solidão de seu lar. Ali, cercado por outras pessoas que compartilhavam a mesma etapa da vida,
mas com suas próprias histórias e desafios, Antônio vislumbrou a possibilidade de uma recuperação, de uma reconexão com a vitalidade que parecia ter se esvaído. O caminho em direção à recuperação, no entanto, não se apresentou como uma estrada pavimentada. Iniciou-se com exercícios de baixa intensidade, movimentos suaves e controlados que buscavam despertar um corpo adormecido. Os alongamentos, projetados para devolver a flexibilidade a músculos enrijecidos, as caminhadas curtas, para reintroduzir o movimento de forma gradual, e os exercícios guiados, para assegurar a correção de cada postura, tornaram-se a nova rotina de Antônio. Paralelamente, ele embarcou em um processo de reeducação alimentar, uma mudança de hábitos que visava nutrir seu corpo de maneira mais eficaz. A redução do consumo de sal, a incorporação de uma maior quantidade de vegetais frescos e o aumento da ingestão de água somaram-se aos esforços físicos. Mas o corpo, acostumado a anos de inatividade, apresentava uma resistência formidável. As sequelas da negligência acumulada se faziam sentir, e houve dias em que a tentação de desistir se tornava avassaladora. Foram momentos de profunda tristeza, de lágrimas de frustração e de uma vergonha silenciosa que o assaltava ao se sentir incapaz. Contudo, a chave de sua resiliência não residia apenas em sua determinação pessoal, mas no ambiente que o cercava. Antônio descobriu que não estava sozinho em sua luta. Ao seu redor, outros idosos transitavam por caminhos semelhantes, enfrentando suas próprias batalhas contra as dores da idade, o sedentarismo e a perda de autonomia. Juntos, compartilhando experiências, medos e esperanças, forjaram uma comunidade de apoio mútuo, uma rede de solidariedade que se fortalecia a cada pequena conquista. Nas sessões de exercício, nas conversas durante as refeições, nos momentos de descanso compartilhado, nasceu uma camaradagem genuína. Eles se incentivavam mutuamente, lembravam-se da importância de perseverar e celebravam juntos cada avanço, por mais mínimo que parecesse. Essa conexão humana tornou-se um pilar fundamental para Antônio, um lembrete constante de que a força se multiplica quando é compartilhada. Após meses de esforço sustentado, de disciplina férrea e do apoio incondicional de seus companheiros e da equipe do centro, os frutos de sua perseverança começaram a se manifestar. Antônio conseguiu recuperar uma parte significativa da circulação sanguínea em suas pernas. As câimbras, antes tão frequentes e dolorosas, diminuíram em intensidade e frequência. A dor, embora ainda presente em ocasiões, já não o paralisava completamente. Agora ele possuía as ferramentas e o conhecimento para gerenciá-la. Mas a transformação mais profunda não foi meramente física. A recuperação de sua mobilidade, a diminuição da dor e a reconexão com seu próprio corpo lhe devolveram algo muito mais valioso: a alegria de viver. Ele voltou a sorrir, um sorriso genuíno que iluminava seu rosto, e recuperou a energia para realizar atividades que antes lhe pareciam impossíveis. Caminhar até a praça do povoado, um gesto simples, mas carregado de significado, tornou-se um símbolo de seu renascimento. Antônio havia voltado a viver, e não apenas a existir. A história de Antônio transcende um mero relato de superação pessoal. É um poderoso alerta, um espelho que reflete uma realidade que, muitas vezes, passamos por alto. O sedentarismo, essa complacência com a inatividade, não é apenas uma questão de preguiça ou de cansaço passageiro. Trata-se de um inimigo silencioso e insidioso que ataca por dentro, minando a saúde e a vitalidade sem que nos demos conta. Seus efeitos podem ser devastadores, mas sua prevenção e combate estão ao alcance de nossas mãos. Com o apoio adequado, a informação correta, acima de tudo, uma vontade inabalável, é possível lutar contra seus efeitos, mesmo quando o tempo parece ter avançado demais. A jornada de Antônio demonstra que nunca é tarde para empreender o caminho em direção a uma vida mais ativa e saudável. A pergunta que emerge, então, é fundamental para a nossa própria saúde. Estamos prestando a devida atenção aos sinais que nosso corpo nos envia? Ignoramos as pequenas incômodos, considerando-os coisa da idade, ou os abordamos com a seriedade que merecem? A trajetória de Antônio, originária das remotas e exuberantes terras amazônicas, nos ensina uma lição vital sobre a importância de manter nosso corpo em movimento, de nutri-lo adequadamente e de buscar auxílio quando dele necessitamos. O sedentarismo, como foi claramente observado em seu caso, é um fator de risco silencioso que pode desencadear problemas graves como a má circulação, a atrofia muscular, em última instância,
condições muito mais complexas e perigosas. Manter uma boa circulação sanguínea é essencial para que todos os nossos órgãos recebam o oxigênio e os nutrientes de que necessitam para funcionar corretamente. Quando essa circulação é comprometida, como ocorreu com Antônio, as consequências podem ser devastadoras, afetando desde a mobilidade até a saúde geral. É crucial nos educarmos sobre esses riscos e tomarmos medidas proativas para preveni-los. A prevenção do sedentarismo e a promoção de um estilo de vida ativo são pilares fundamentais para uma velhice saudável e plena. Não se trata apenas de evitar doenças, mas de manter a independência, a vitalidade e a capacidade de desfrutar da vida em todas as suas facetas. Exercícios de baixo impacto, como os praticados por Antônio, juntamente com uma dieta equilibrada, rica em vegetais e uma hidratação adequada, são ferramentas poderosas para contrabalançar os efeitos negativos da inatividade. A reeducação alimentar, que envolve a redução do consumo de sal e a preferência por alimentos frescos e nutritivos, contribui significativamente para melhorar a circulação e prevenir o inchaço e a retenção de líquidos, sintomas que Antônio experimentou de forma alarmante. É vital lembrar que essas mudanças não beneficiam apenas os idosos, mas são importantes para todas as idades, estabelecendo as bases para uma saúde duradoura. Pequenos hábitos diários, como uma caminhada curta, subir escadas em vez de usar o elevador ou incorporar alongamentos suaves à rotina, podem fazer uma grande diferença a longo prazo. A perspectiva de Antônio, embora emblemática, é apenas uma faceta de um fenômeno mais amplo que afeta comunidades inteiras, especialmente em regiões onde o acesso a informações sobre saúde preventiva é limitado. Em muitas vilas ribeirinhas, assentamentos rurais, a rotina de trabalho físico intenso, muitas vezes, mascara a iminente ameaça do sedentarismo. A labuta diária, que pode envolver longas caminhadas, o manejo de cargas pesadas ou operação de maquinário rudimentar, não se traduz automaticamente em um estado de saúde cardiovascular ideal. Pelo contrário, a falta de diversidade nos movimentos, a repetição de gestos e a ausência de exercícios focados em flexibilidade e fortalecimento muscular específico podem levar a desequilíbrios. Considere, por exemplo, a comunidade que depende da extração de um determinado recurso natural. Os trabalhadores podem passar horas em posições estáticas ou realizar movimentos repetitivos, o que, a longo prazo, compromete a elasticidade dos vasos sanguíneos e a eficiência do retorno venoso, mesmo que a carga de trabalho aparente seja alta. Ademais, a dieta local, embora possa parecer nutritiva à primeira vista, frequentemente carrega consigo um excesso de carboidratos simples e gorduras saturadas, provenientes de produtos de fácil acesso e conservação em ambientes remotos. A substituição de alimentos frescos por processados, impulsionada pela praticidade ou pela disponibilidade reduzida de hortaliças e frutas, contribui para um quadro inflamatório crônico no organismo. Essa inflamação, por sua vez, agrava condições circulatórias e pode acelerar o processo de aterosclerose, um endurecimento das artérias que restringe o fluxo sanguíneo. A combinação de um padrão de movimento limitado, ainda que associado a atividades laborais, com uma dieta inadequada, cria um caldo de cultura propício para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, muitas vezes sem que os indivíduos percebam os sinais de alerta até que a condição se torne crítica, tal como ocorreu com Antônio. Outra camada crucial a ser considerada é o impacto psicossocial do isolamento em áreas remotas. A falta de acesso a centros de lazer, a escassez de espaços públicos adequados para a prática de atividades físicas e a distância de familiares e amigos podem gerar um sentimento de desamparo e apatia. Essa condição emocional, conhecida como depressão sazonal ou simplesmente desânimo crônico, pode levar à diminuição da motivação para se exercitar e a um aumento do consumo de alimentos menos saudáveis, numa tentativa de buscar conforto. Para muitos, a rotina de trabalho se torna a única estrutura em suas vidas, e quando essa se altera, seja por aposentadoria ou por questões de saúde, a perda de propósito pode ser devastadora, resultando em um declínio acentuado nos hábitos de autocuidado. Em contraste com a experiência de Antônio, que teve a oportunidade de ser encaminhado a um centro especializado, muitas pessoas em situações semelhantes não dispõem desse recurso. A dificuldade de acesso a serviços médicos especializados e a falta de programas de reabilitação comunitária em áreas rurais isoladas perpetuam um ciclo de negligência. O conhecimento sobre a importância da atividade física regular e da dieta balanceada raramente chega a essas populações de forma eficaz.
Programas de saúde pública focados em educação preventiva, adaptados à realidade local e que utilizem métodos de comunicação acessíveis, como oficinas comunitárias e materiais informativos visuais, são essenciais para mitigar esse problema. A capacitação de agentes de saúde locais para oferecer acompanhamento e orientação básica também se configura como uma estratégia vital. Além disso, é fundamental desmistificar a ideia de que a atividade física requer equipamentos caros ou academias. Na realidade, a própria natureza pode ser um vasto campo de exercícios. Caminhadas em trilhas naturais, natação em rios e lagos seguros, ou mesmo o uso de objetos do cotidiano para criar resistência em exercícios simples, podem ser alternativas viáveis e acessíveis. O desafio reside em mudar a percepção cultural, incentivando a incorporação desses movimentos na rotina diária, não como uma obrigação, mas como um investimento na qualidade de vida e na longevidade. A história de Antônio, se bem compreendida em seu contexto mais amplo, serve como um catalisador para repensarmos nossas abordagens de saúde pública e para empoderarmos as comunidades a tomarem as rédeas de seu bem-estar físico. A resiliência de Antônio, ao ser desdobrada para além de sua experiência individual, revela nuances importantes sobre a interação entre condições geográficas extremas e a saúde humana. O próprio ambiente amazônico, com sua umidade elevada e calor constante, impõe desafios únicos à regulação da temperatura corporal e à eficiência do sistema circulatório. A vasodilatação natural, um mecanismo de resfriamento, pode, em indivíduos com predisposição ou com a circulação já comprometida, levar a uma sensação de peso e inchaço nas extremidades. Essa condição, conhecida clinicamente como edema periférico, é frequentemente negligenciada em comunidades ribeirinhas, onde a percepção de normalidade é moldada pelas exigências do clima e do trabalho. A água, um elemento onipresente na região, paradoxalmente, pode se tornar um inimigo silencioso quando a ingestão hídrica não é adequadamente regulada em relação à perda por transpiração, desequilibrando a osmolaridade sanguínea e sobrecarregando os rins, órgãos vitais para a manutenção do equilíbrio hídrico e a eliminação de toxinas. Além disso, a dieta tradicional amazônica, embora rica em certos nutrientes essenciais quando baseada em peixe de água doce, frutas nativas e mandioca, pode apresentar deficiências em outros componentes cruciais para a saúde vascular. A baixa ingestão de fibras, por exemplo, quando a mandioca é consumida de forma refinada e em detrimento de vegetais folhosos, contribui para um trânsito intestinal lento, o que pode, indiretamente, afetar a pressão abdominal, consequentemente, o retorno venoso. A predominância de alimentos ricos em potássio, como certas frutas tropicais, é benéfica para a regulação da pressão arterial, mas a ausência de fontes adequadas de magnésio e vitamina E, importantes antioxidantes e cofatores em processos metabólicos vasculares, pode deixar o sistema circulatório mais vulnerável a danos oxidativos e inflamações. A busca por alimentos mais duráveis e fáceis de transportar, como farinhas e grãos processados, muitas vezes introduzidos com o avanço da urbanização e a facilitação do comércio, pode descaracterizar o equilíbrio nutricional original. A própria estrutura social e a organização do trabalho em muitas comunidades amazônicas, embora não caracterizadas pelo sedentarismo de um escritório, frequentemente envolvem longos períodos de esforço físico concentrado, seguidos por períodos de relativa inatividade. A pesca, por exemplo, pode demandar horas de espera após a preparação das redes ou iscas, ou longos deslocamentos em canoas que, embora envolvam um certo esforço, não promovem a mesma ativação muscular de uma caminhada contínua. Essa alternância entre picos de atividade intensa e lapsos de inatividade pode ser tão prejudicial quanto o sedentarismo contínuo, pois o sistema cardiovascular é submetido a flutuações bruscas na demanda, sem o benefício de uma adaptação gradual e contínua. A falta de programas de aquecimento e alongamento pré- e pós-trabalho, comuns em ambientes mais industrializados, agrava essa situação, aumentando o risco de lesões musculares e articulares que, por sua vez, podem levar à redução da mobilidade e a um ciclo vicioso de inatividade. A educação em saúde, quando implementada nessas regiões, muitas vezes enfrenta barreiras culturais e linguísticas significativas. A terminologia médica complexa, a falta de materiais adaptados à realidade local e a desconfiança em relação a práticas de saúde de fora podem comprometer a eficácia de qualquer intervenção. É essencial que as campanhas de conscientização sejam desenvolvidas em colaboração com líderes comunitários, se utilizem narrativa,
Se exemplos que ressoem com a experiência de vida dos habitantes da Amazônia. A valorização dos saberes tradicionais, integrando as abordagens científicas modernas, pode ser uma estratégia poderosa. Por exemplo, o conhecimento ancestral sobre o uso de certas plantas medicinais para aliviar dores musculares ou inchaços pode ser validado e integrado a um plano de tratamento mais amplo, aumentando a adesão e a confiança dos pacientes. A comunicação deve ser bidirecional, promovendo um diálogo contínuo entre os profissionais de saúde e a comunidade. Consequentemente, a abordagem para combater o sedentarismo e suas consequências na Amazônia deve ser multifacetada, reconhecendo as especificidades geográficas, culturais e socioeconômicas da região. Não se trata apenas de incentivar o exercício físico, mas de promover um estilo de vida que harmonize as exigências do ambiente com as necessidades fisiológicas do corpo humano. Isso implica em repensar a infraestrutura local, incentivando a criação de espaços comunitários para atividades físicas, e em adaptar as práticas agrícolas de trabalho para minimizar o impacto negativo sobre a saúde circulatória e musculoesquelética. A integração de programas de nutrição que promovam o consumo de alimentos locais frescos e minimamente processados, aliados a estratégias de educação em saúde culturalmente sensíveis, torna-se um imperativo para garantir que histórias como a de Antônio não se repitam e que a vitalidade da floresta se reflita na saúde de seus habitantes. A medicina preventiva na Amazônia, para além da mera disseminação de informações sobre exercícios e dieta, exige uma abordagem que considere as interconexões ecológicas e as práticas culturais que moldam a saúde das comunidades. Um exemplo notável reside no manejo de recursos hídricos. A construção de sistemas de captação de água de chuva mais eficientes e a implementação de tecnologias de purificação descentralizadas podem não apenas garantir o acesso à água potável, mas também reduzir a carga de doenças transmitidas pela água, que, ao enfraquecer o organismo, exacerbam problemas circulatórios pré-existentes. A gestão de resíduos sólidos, um desafio crônico em muitas áreas remotas, também impacta a saúde. A proliferação de vetores de doenças e lixões a céu aberto pode levar a surtos infecciosos que, novamente, sobrecarregam o sistema imunológico e podem agravar condições vasculares, criando um ciclo de vulnerabilidade. A promoção de práticas de compostagem e reciclagem, adaptadas às condições locais, não é apenas uma questão ambiental, mas uma estratégia de saúde pública. Ademais, a própria relação do homem amazônico com a floresta, quando compreendida em sua complexidade, oferece caminhos para a promoção da saúde. O conhecimento etnobotânico, por exemplo, detém um vasto repertório de plantas com propriedades anti-inflamatórias, diuréticas e cardioprotetoras. A pesquisa científica e a validação dessas práticas ancestrais podem levar ao desenvolvimento de suplementos ou medicamentos de origem natural, acessíveis e culturalmente aceitos. No entanto, é crucial que essa exploração seja conduzida de forma ética e sustentável, garantindo benefício justo às comunidades detentoras desse conhecimento. O empoderamento local através da capacitação em técnicas de cultivo sustentável dessas plantas e em métodos de extração que preservem a biodiversidade é um passo fundamental para transformar o saber tradicional em uma ferramenta de saúde comunitária. Outro aspecto a ser explorado é o impacto da infraestrutura de transporte. A melhoria das vias de acesso e a oferta de transporte fluvial mais regular e acessível não só facilitam o escoamento de produtos agrícolas, promovendo a diversificação da dieta e a segurança alimentar, mas também reduzem o isolamento social. A capacidade de se deslocar com mais facilidade para centros urbanos permite o acesso a serviços de saúde especializados, a participação em programas educacionais e a manutenção de laços familiares e sociais. A construção de ciclovias ou passarelas em áreas de maior densidade populacional, mesmo que rudimentares, pode incentivar a locomoção ativa, transformando o deslocamento cotidiano em uma oportunidade para exercício físico. A questão não é apenas a existência de infraestrutura, mas como ela é projetada e utilizada para promover ativamente a saúde. Por conseguinte, é imperativo que as políticas de saúde pública para a Amazônia transcendam o modelo biomédico tradicional e abrace uma visão ecossocial da saúde. Isso implica em integrar ações de saúde com políticas de desenvolvimento territorial, educação ambiental e saneamento básico. A colaboração entre diferentes setores governamentais, organizações não governamentais, instituições de pesquisa, sobretudo, as próprias comunidades locais, é a chave para o sucesso.
A capacitação dos agentes comunitários de saúde para atuarem como multiplicadores de conhecimento, utilizando linguagem e métodos apropriados, é um investimento de alto retorno. Eles podem não apenas orientar sobre exercícios de dieta, mas também identificar precocemente sinais de alerta, facilitar o acesso a serviços e promover a adoção de hábitos saudáveis de forma contextualizada e culturalmente sensível. A experiência de Antônio, embora singular, serve como um microcosmo das complexidades, das potencialidades que residem na região amazônica, um chamado à ação para uma abordagem mais holística e integrada. A intervenção em comunidades amazônicas para a promoção da saúde vascular e combate ao sedentarismo exige uma compreensão profunda das dinâmicas de poder e acesso à informação. Frequentemente, as iniciativas de saúde são concebidas em centros urbanos e implementadas de forma vertical, sem considerar as especificidades locais ou o engajamento das lideranças comunitárias desde o planejamento. Essa abordagem paternalista pode gerar desconfiança e resistência, pois as populações locais podem sentir que suas necessidades e conhecimentos não são valorizados. Por exemplo, a introdução de um programa de exercícios físicos em uma comunidade ribeirinha pode falhar se não levar em conta os horários de trabalho dos pescadores, os períodos de cheia e seca que afetam a locomoção, ou as crenças culturais sobre o corpo e a saúde. Uma estratégia mais eficaz envolveria a formação de um comitê de saúde comunitária, composto por representantes de diversos setores, pescadores, agricultores, professores, lideranças religiosas, para cocriar um plano de ação que se alinhe com a realidade local. Ademais, o conceito de atividade física precisa ser ressignificado em contextos onde o trabalho árduo é a norma. Em vez de impor um modelo ocidentalizado de exercícios, seria mais produtivo identificar e valorizar as atividades físicas já inerentes à rotina dessas comunidades. A própria coleta de frutos na floresta, a navegação em canoas contra a corrente ou a construção de moradias com materiais locais são formas de exercício que, se adaptadas e complementadas com técnicas para otimizar o esforço e prevenir lesões, podem ser a base para programas de saúde vascular. Imagine, por exemplo, um programa que ensine técnicas de remo mais eficientes para reduzir o esforço nas articulações dos ombros e costas, ou que promova a variação de grupos musculares trabalhados durante as atividades agrícolas diárias, prevenindo a fadiga excessiva e o estresse mecânico em áreas específicas do corpo. A questão do acesso a alimentos frescos e variados, um pilar para a saúde circulatória, apresenta desafios logísticos e econômicos singulares na Amazônia. A dependência de produtos industrializados, muitas vezes mais baratos e fáceis de armazenar, em detrimento de frutas, verduras e peixes locais, é um reflexo direto da dificuldade de transporte e conservação. Para combater isso, seria crucial investir em tecnologias de baixo custo para a conservação de alimentos, como sistemas de refrigeração comunitários movidos a energia solar ou técnicas tradicionais de defumação e secagem de peixes e frutas. O incentivo à agricultura familiar diversificada, com o apoio técnico para o cultivo de hortaliças e frutas adaptadas ao clima local e resistentes a pragas, também se configura como uma estratégia vital. A criação de feiras comunitárias regulares, onde os produtores possam comercializar seus excedentes diretamente com os consumidores, fortaleceria a economia local e aumentaria o acesso a alimentos saudáveis. Outra camada de intervenção diz respeito à saúde mental e ao bem-estar emocional, fatores intrinsecamente ligados à adesão a hábitos saudáveis. O isolamento social, a falta de perspectivas de futuro e a exposição a adversidades ambientais podem gerar estresse crônico, que, por sua vez, afeta negativamente a saúde cardiovascular. Programas que promovam atividades culturais, artísticas e de lazer, como oficinas de música, dança, teatro comunitário ou grupos de contação de histórias, podem não apenas fortalecer os laços sociais, mas também oferecer canais de expressão e alívio para tensões do cotidiano. A valorização das manifestações culturais locais, como o carimbó ou as festas tradicionais, pode se tornar um veículo para a integração de mensagens sobre saúde, promovendo um senso de pertencimento e identidade que é fundamental para a motivação individual e coletiva. Finalmente, a sustentabilidade das intervenções de saúde na Amazônia depende da capacitação local e da autonomia das comunidades. Em vez de depender de programas externos e temporários, é essencial formar agentes de saúde comunitários que compreendam profundamente a realidade local e possam dar continuidade às ações a longo prazo.
Isso inclui não apenas o treinamento em técnicas básicas de saúde, mas também em gestão de projetos, mobilização social e advocacy. Ao empoderar as comunidades para que se tornem protagonistas de sua própria saúde, garantimos que as iniciativas sejam mais relevantes, eficazes e duradouras, construindo um futuro onde o bem-estar seja uma consequência natural da harmonia entre o homem e a floresta. A intervenção em comunidades amazônicas para a promoção da saúde vascular e combate ao sedentarismo exige uma compreensão profunda das dinâmicas de poder e acesso à informação. Frequentemente, as iniciativas de saúde são concebidas em centros urbanos e implementadas de forma vertical, sem considerar as especificidades locais ou o engajamento das lideranças comunitárias desde o planejamento. Essa abordagem paternalista pode gerar desconfiança e resistência, pois as populações locais podem sentir que suas necessidades e conhecimentos não são valorizados. Por exemplo, a introdução de um programa de exercícios físicos em uma comunidade ribeirinha pode falhar se não levar em conta os horários de trabalho dos pescadores, o período de cheia e seca que afetam a locomoção, ou as crenças culturais sobre o corpo e a saúde. Uma estratégia mais eficaz envolveria a formação de um comitê de saúde comunitária, composto por representantes de diversos setores, pescadores, agricultores, professores, lideranças religiosas, para cocriar um plano de ação que se alinhe com a realidade local. Ademais, o conceito de atividade física precisa ser ressignificado em contextos onde trabalho árduo é a norma. Em vez de impor um modelo ocidentalizado de exercícios, seria mais produtivo identificar e valorizar as atividades físicas já inerentes à rotina dessas comunidades. A própria coleta de frutos na floresta, a navegação em canoas contra a corrente ou a construção de moradias com materiais locais são formas de exercício que, se adaptadas e complementadas com técnicas para otimizar o esforço e prevenir lesões, podem ser a base para programas de saúde vascular. Imagine, por exemplo, um programa que ensine técnicas de remo mais eficientes para reduzir o esforço nas articulações dos ombros e costas, ou que promova variação de grupos musculares trabalhados durante as atividades agrícolas diárias, prevenindo a fadiga excessiva e o estresse mecânico em áreas específicas do corpo. A questão do acesso a alimentos frescos e variados, um pilar para a saúde circulatória, apresenta desafios logísticos e econômicos singulares na Amazônia. A dependência de produtos industrializados, muitas vezes mais baratos e fáceis de armazenar, em detrimento de frutas, verduras e peixes locais, é um reflexo direto da dificuldade de transporte e conservação. Para combater isso, seria crucial investir em tecnologias de baixo custo para a conservação de alimentos, como sistemas de refrigeração comunitários movidos à energia solar ou técnicas tradicionais de defumação e secagem de peixes e frutas. O incentivo à agricultura familiar diversificada, com o apoio técnico para o cultivo de hortaliças e frutas adaptadas ao clima local e resistentes a pragas, também se configura como uma estratégia vital. A criação de feiras comunitárias regulares, onde os produtores possam comercializar seus excedentes diretamente com os consumidores, fortaleceria a economia local e aumentaria o acesso a alimentos saudáveis. Outra camada de intervenção diz respeito à saúde mental e ao bem-estar emocional, fatores intrinsecamente ligados à adesão a hábitos saudáveis. O isolamento social, a falta de perspectivas de futuro e a exposição a adversidades ambientais podem gerar estresse crônico, que, por sua vez, afeta negativamente a saúde cardiovascular. Programas que promovam atividades culturais, artísticas e de lazer, como oficinas de música, dança, teatro comunitário ou grupo de contação de histórias, podem não apenas fortalecer os laços sociais, mas também oferecer canais de expressão e alívio para as tensões do cotidiano. A valorização das manifestações culturais locais, como o carimbó ou as festas tradicionais, pode se tornar um veículo para a integração de mensagens sobre saúde, promovendo um senso de pertencimento e identidade que é fundamental para a motivação individual e coletiva. Finalmente, a sustentabilidade das intervenções de saúde na Amazônia depende da capacitação local e da autonomia das comunidades. Em vez de depender de programas externos e temporários, é essencial formar agentes de saúde comunitários que compreendam profundamente a realidade local e possam dar continuidade às ações a longo prazo. Isso inclui não apenas o treinamento em técnicas básicas de saúde, mas também em gestão de projetos, mobilização social e advocacy.
Ao empoderar as comunidades para que se tornem protagonistas de sua própria saúde, garantimos que as iniciativas sejam mais relevantes, eficazes e duradouras, construindo um futuro onde o bem-estar seja uma consequência natural da harmonia entre o homem e a floresta. A dimensão da saúde mental, frequentemente subestimada em contextos de saúde pública focados em intervenções físicas, emerge como um componente intrínseco indispensável para a promoção do bem-estar vascular e o combate ao sedentarismo em comunidades isoladas. A pressão psicológica inerente à vida em áreas de difícil acesso, marcada pela escassez de recursos, pela incerteza ambiental e pela distância de redes de apoio tradicionais, pode desencadear quadros de ansiedade e depressão crônica. Essas condições, por sua vez, não são meros estados de espírito. Elas se manifestam fisiologicamente, elevando os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, que impacta negativamente a elasticidade das artérias e a função endotelial. A cascata de reações neuroquímicas associada ao estresse prolongado pode, inclusive, levar a alterações no padrão de sono, comprometendo a recuperação muscular e a regulação hormonal, fatores que, em última instância, contribuem para o declínio da saúde cardiovascular. Ademais, a percepção de isolamento social em muitas dessas comunidades pode ser amplificada pela falta de oportunidades de interação significativas fora do círculo familiar imediato ou do ambiente de trabalho. A ausência de espaços de convivência que incentivem a troca de experiências e o desenvolvimento de laços de amizade pode gerar um sentimento de solidão profunda, mesmo entre indivíduos que compartilham o mesmo espaço geográfico. Essa carência de conexões sociais robustas está diretamente associada a um menor engajamento em atividades comunitárias e a uma menor probabilidade de adoção de comportamentos saudáveis, pois a motivação para a mudança muitas vezes é impulsionada pelo apoio e pela influência do grupo. Consequentemente, a promoção de atividades que fomentem a coesão social, como mutirões para a construção de infraestruturas comunitárias, grupos de artesanato ou oficinas de culinária coletiva, transcende o mero entretenimento, atuando como um poderoso vetor para a melhoria da saúde mental e, indiretamente, para a redução do sedentarismo. A abordagem curativa, que se concentra em tratar as doenças após seu surgimento, revela-se ineficaz e insustentável a longo prazo em regiões com acesso limitado a serviços médicos especializados. Em contraste, a adoção de estratégias de saúde preventiva, que empoderem os indivíduos e as comunidades a tomarem controle de seu próprio bem-estar, demonstra um potencial transformador. No contexto amazônico, isso se traduz não apenas na disseminação de conhecimento sobre nutrição e exercício, mas também na capacitação de lideranças locais para identificar precocemente sinais de sofrimento psíquico em seus vizinhos e familiares, e para oferecer um suporte inicial e empático. A criação de redes de apoio informal, onde vizinhos se comprometem a verificar o bem-estar uns dos outros, a compartilhar responsabilidades em tarefas cotidianas que envolvam esforço físico, ou simplesmente oferecer uma escuta atenta, pode mitigar significativamente os efeitos do isolamento e do estresse. Outro aspecto crucial reside na ressignificação do conceito de lazer em contextos onde a sobrevivência e o trabalho são prioritários. Em vez de impor modelos de lazer urbano, que podem ser inacessíveis ou culturalmente inadequados, é fundamental valorizar e integrar as práticas de lazer já existentes, que possuem um componente de atividade física. A pesca recreativa, as danças tradicionais, as festas comunitárias que envolvem caminhadas ou deslocamentos, ou mesmo a exploração lúdica da natureza, podem ser promovidas e adaptadas para maximizar seus benefícios cardiovasculares e musculoesqueléticos. A chave está em transformar atividades prazerosas e culturalmente enraizadas em oportunidades de exercício, agregando valor à cultura local e promovendo um senso de pertencimento que é, em si, um fator protetor para a saúde mental e física. A aplicação prática dessa abordagem se manifesta na organização de eventos comunitários que combinem competições de pesca com trilhas guiadas pela floresta ou na introdução de elementos de dança e movimento em celebrações religiosas e culturais, incentivando a participação ativa e a expressão corporal. A penetração de tecnologias de monitoramento remoto e análise de dados geoespaciais na Amazônia abre novas fronteiras para a detecção precoce de riscos à saúde circulatória em populações isoladas. Imagine, por exemplo, a utilização de imagens de satélite de alta resolução para mapear padrões de assentamento e atividades econômicas em tempo real.
Ao correlacionar essas informações com dados históricos de incidência de doenças vasculares e fatores ambientais como a umidade do solo e a qualidade do ar, torna-se possível identificar áreas com maior probabilidade de desenvolver problemas de circulação. Essa análise preditiva permite direcionar recursos limitados de saúde para as comunidades mais vulneráveis, antes mesmo que os sintomas se manifestem de forma severa. Por exemplo, uma região onde a imagem de satélite revela um aumento significativo na construção de novas habitações próximas a áreas alagadiças, associado a um histórico de maior incidência de edemas, pode ser sinalizada como um foco de atenção. Subsequentemente, a aplicação de inteligência artificial e aprendizado de máquina a esses vastos conjuntos de dados geoespaciais permite refinar ainda mais a precisão das previsões. Algoritmos podem ser treinados para identificar padrões sutis em imagens térmicas que indiquem variações na temperatura da pele e das extremidades, um indicador precoce de comprometimento circulatório. Da mesma forma, a análise de dados de mobilidade, obtidos através de sensores de baixo custo instalados em centros comunitários ou postos de saúde, pode revelar mudanças nos padrões de deslocamento que sinalizem uma diminuição na atividade física. Considere a situação em que um grupo de comunidades, antes ativas em suas rotinas de trabalho na floresta, passa a apresentar uma redução drástica na movimentação registrada por esses sensores. Essa alteração, por si só, pode ser um forte indicador de que algo está afetando a capacidade de locomoção de seus habitantes, justificando uma investigação mais aprofundada sobre possíveis causas, como o avanço de doenças vasculares ou a falta de acesso a espaços seguros para locomoção. Ademais, a integração dessas tecnologias com sistemas de informação geográfica, SIG, permite a criação de mapas interativos que visualizam os riscos e direcionam as intervenções de forma estratégica. Profissionais de saúde e gestores podem acessar esses mapas para planejar rotas de atendimento móvel mais eficientes, identificar locais ideais para a instalação de clínicas flutuantes ou unidades de saúde móvel, e priorizar a distribuição de medicamentos e equipamentos essenciais. Essa abordagem baseada em dados não só otimiza a alocação de recursos, mas também garante que as intervenções sejam mais responsivas às necessidades específicas de cada comunidade. Pense na possibilidade de um mapa que, em tempo real, exiba as áreas com maior risco de surtos de doenças circulatórias, permitindo que equipes médicas se desloquem preventivamente para essas regiões, levando consigo exames de triagem e materiais educativos. Entretanto, a implementação dessas tecnologias na Amazônia enfrenta desafios consideráveis, incluindo a conectividade limitada, a necessidade de capacitação técnica das equipes locais e a garantia da privacidade dos dados coletados. Para superar essas barreiras, é fundamental desenvolver soluções tecnológicas adaptadas à realidade amazônica, como sistemas que funcionem offline ou com conectividade intermitente, dispositivos de baixo consumo energético e interfaces intuitivas que não exijam um alto nível de especialização técnica. A colaboração com universidades e centros de pesquisa locais, bem como o envolvimento das próprias comunidades no desenvolvimento e na validação dessas ferramentas, são essenciais para garantir sua adequação cultural e sua sustentabilidade a longo prazo. A capacitação de técnicos de saúde comunitários para operar e interpretar esses sistemas, transformando-os em verdadeiros agentes de saúde digital, é um passo crucial para democratizar o acesso a essa tecnologia e garantir que ela sirva efetivamente aos interesses das populações amazônicas. Ao entrelaçar as diversas facetas da jornada percorrida, emerge um panorama onde as nuances da existência humana se manifestam em sua complexidade intrínseca. Observa-se como as circunstâncias, moldadas por fatores geográficos, sociais e individuais, tecem uma tapeçaria intrincada de desafios e oportunidades. A forma como interagimos com o mundo ao nosso redor e como o mundo, por sua vez, nos molda, revela a delicada simbiose entre o ambiente e o indivíduo, um fluxo constante de influências mútuas se definem trajetórias e possibilidades. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebe-se que as soluções e os obstáculos raramente se apresentam de forma isolada. Em vez disso, eles se interconectam, formando um sistema dinâmico onde cada elemento repercute sobre os demais. A compreensão aprofundada dessa interconexão nos permite vislumbrar, com maior clareza, a magnitude das forças que atuam sobre o curso da vida e a importância de uma visão abrangente para a navegação em águas complexas. É como observar um rio caudaloso,
Sua força e direção não dependem apenas de uma única nascente, mas da confluência de inúmeros afluentes, cada um contribuindo com sua própria essência para a corrente principal. À luz desses insights, o caminho a seguir torna-se mais nítido, não como uma linha reta e pré-determinada, mas como uma paisagem em constante transformação, onde a adaptação e a resiliência se revelam virtudes essenciais. A capacidade de discernir os padrões subjacentes, de antecipar as marés e de ajustar a rota com sabedoria, emerge como um diferencial crucial. As experiências compartilhadas e os aprendizados acumulados funcionam como bússolas, guiando a navegação em mares por vezes turbulentos, mas sempre repletos de potencial para descobertas. À medida que nos aproximamos da reflexão final, o sentido de propósito se intensifica. A constatação da interdependência entre os aspectos físicos, emocionais e ambientais da existência humana nos convida a uma perspectiva mais integrada e humanizada. As pequenas ações, quando multiplicadas alinhadas a um entendimento mais profundo, podem gerar ondas de transformação que se propagam para além do indivíduo, alcançando a coletividade e o ecossistema em que estamos inseridos. A esperança reside precisamente nessa compreensão, na certeza de que a sabedoria adquirida pode, e deve, iluminar os passos futuros. A jornada de Antônio, que se desdobrou sob o dossel verdejante da Amazônia, transcende a narrativa de um indivíduo e ecoa como um chamado universal à consciência. O que começou como um murmúrio de desconforto, um sinal sutil do corpo traindo a aparente serenidade da aposentadoria, evoluiu para um testemunho vívido da intrincada relação entre nosso estado físico e o ambiente que habitamos, tanto interno quanto externo. A força da vida, outrora confinada à rotina previsível, revelou sua fragilidade diante do silêncio da inatividade e da sutileza de processos fisiológicos negligenciados. A floresta, com sua exuberância e seus desafios inerentes, não foi apenas um cenário, mas um espelho que refletiu as complexidades da existência humana, onde a saúde não é um dado adquirido, mas uma conquista diária, um equilíbrio delicado a ser constantemente nutrido. O fio condutor que emana desta saga é a profunda interconexão entre o movimento e a vitalidade, entre a nutrição e a resiliência, e, de forma igualmente crucial, entre o apoio comunitário e a força individual. A descoberta de Antônio em um centro especializado não foi apenas sobre a recuperação de sua mobilidade física, mas sobre a redescoberta de sua própria agência, impulsionada pelo calor humano e pela partilha de experiências. Essa camaradagem, forjada nas adversidades compartilhadas, demonstrou que a força para superar os obstáculos reside não apenas na determinação pessoal, mas na teia de conexões que nos sustentam. A solidão, que ameaçava se consolidar como um destino imutável, foi dissipada pela luz da comunidade, provando que a verdadeira recuperação é, muitas vezes, um ato coletivo. Assim, a história de Antônio se ergue como um farol, iluminando a importância inegável de uma abordagem holística à saúde, especialmente em contextos onde as barreiras geográficas e socioeconômicas podem mascarar riscos silenciosos. O sedentarismo, longe de ser uma mera complacência, emerge como um adversário insidioso, cujas garras se aprofundam na ausência de movimento consciente e de um estilo de vida equilibrado. A prevenção, portanto, não se limita a conselhos genéricos, mas exige uma adaptação perspicaz às realidades locais, valorizando o conhecimento ancestral e integrando as práticas modernas de bem-estar. A floresta, com seus ritmos e saberes, oferece um potencial imenso para a inovação em saúde, quando explorada com respeito e colaboração. A verdadeira prática, então, não reside apenas em reconhecer a vulnerabilidade do corpo, mas em cultivar ativamente a vitalidade que pulsa em cada um de nós, em sintonia com o ambiente que nos cerca. Começa agora, nos pequenos gestos diários que honram o movimento, na escolha consciente de nutrir o corpo com que a terra generosamente nos oferece, e, sobretudo, na força que encontramos ao estender a mão e ao permitirmos que ela seja estendida. A jornada de Antônio nos lembra que, mesmo diante dos desafios mais profundos, a esperança reside na capacidade de adaptação, na resiliência do espírito humano e na beleza intrínseca da conexão, um eco que ressoa muito além das margens do rio, em cada coração que ousa pulsar em busca de uma vida mais plena.